circuito elétrico pelo método da superposição. Na superposição também a gente trabalha com duas malhas e para conseguir fazer o método da superposição a gente trabalha circuitando uma das fontes. Nesse circuito eu escolhi circuitar a fonte 2, V2. Trabalhando com a malha 1, a gente monta o circuito com a fonte V2 circuitada aqui nesse fio e faz a REQ em série entre 4 e 5, vai dar 9. Caímos nesse novo circuito que vai ficar em paralelo com a resistência 2, vai calcular a REQ entre essas duas resistências e vamos cair nesse circuito com a resistência equivalente de 1,64 daquele paralelo. Aqui a gente cai num circuito em série novamente, calculando essa REQ em série, temos uma resistência de 5,64 A. Aqui a gente consegue calcular a corrente, que é a tensão pela resistência, que vai dar 3,55 A de corrente nesse circuito, que também é a mesma corrente nesse circuito, uma vez que o 5,64 é uma resistência equivalente entre essas três resistências. Aqui, nessa REQ, entre 2 e 9, a gente calcula a corrente que está passando na resistência de 9 e a corrente que está passando na resistência de 2. Para que a gente consiga calcular essas resistências, a gente primeiro tem que saber qual é a tensão que está passando por essas duas resistências. Então eu calculei essa tensão nessa primeira resistência, que é equivalente, que é a tensão vezes a corrente, que vai dar 9,25 A. Agora, com o cálculo da tensão sobre a resistência, na resistência de 2 a gente tem uma corrente de 4,63 A aqui, e na resistência de 9, dividido por 9 da resistência, dá 1,03 A. Calculando a fonte 2, com a fonte 2, a gente circuita a fonte 1, que seria essa fonte de 20 volts, e começa a calcular as resistências equivalentes também. Então aqui a gente tem uma resistência equivalente em série entre 1 e 3, que vai dar uma resistência de 4, que se torna um paralelo com a resistência de 2. Calculando a resistência entre 2 e 4 no paralelo, a gente chega a uma resistência de 1,33 aqui nesse circuito. E voltamos a ter um circuito em série. Calculando esse circuito em série, temos uma resistência de 10,3.